Olá, tudo bem? Mais um programa no ar. Hoje, dia 11 de janeiro, segundo programa de 2023. Nesse mês de janeiro, que é o mês dedicado a um tema tão importante que é a saúde mental, neste janeiro branco. Também mês de janeiro é mês de planejamento, é mês que a gente começa a olhar, né, dando esse primeiro passo no ano, e a gente tenta olhar como é que vai ser o ano que está começando, e é sobre isso que a gente conversa hoje. Como será? Vou usar uma expressão aqui de uma música que é maravilhosa, né? Como será o amanhã? Responda quem souber, né? A gente não sabe, mas no mínimo a gente precisa ter essa estrutura de planejar. Mas é sobre isso que a gente conversa, planejar ou não planejar, eis a questão. E para conversar comigo hoje, eu estou trazendo de volta, eu prometi para ele que ia trazer, já me antecipei porque o programa está fluindo, está crescendo, né? E o nosso programa número 1 foi com ele. Eu estou falando do meu amigo, meu mestre, Manuel Cristo. Que prazer ter você aqui. Eu vou ler o teu release aqui, porque tem muita gente nova chegando no pedaço. Então eu vou ler para a gente conversar. Manuel Cristo é psicólogo, psicoterapeuta de grupo, casal e família, é professor da UNAMA, Universidade da Amazônia, desde 1989, já é patrimônio da UNAMA, é coordenador de saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 2007, psicólogo do Clube do Remo Leão. 2022. Esse ano de 2023 nós não estamos. Então tá aqui, 2022. Volta para lá. Especialista em psicologia clínica e docência do ensino superior, mestre em educação, é autor do livro Psicologia do Cotidiano, lançado em 2020, é membro fundador da Academia Curuçaense de Letras, Artes e Ciências e é escritor, articulista aí do jornal O Liberal. Manuel, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite para esse bate-papo que sempre é muito bom. Obrigado, Evaldo. É um prazer retornar aqui, né? Inauguramos o programa e estamos aqui de volta, iniciando esse ano, né? Perfeito. Bom, a gente está então realmente em início de ano. Início de ano tem assim uma áurea, né? Muita gente começa a pensar, alguns vão fazer dar checada lá na agenda daquilo que se comprometeram em realizar no ano anterior, e aí vão olhar o que é que vão pensar, o que vão fazer no ano que está começando, mas isso acaba sendo também para muita gente um exercício meio doloroso. Quem olha para trás, né, e vai olhar a agenda do seu planejamento e vai fazer o seu checklist ali, vai descobrir que muito daquilo que planejou não fez, sai com aquela sensação de frustração. E aquela pessoa que está agora pensando em fazer uma lista, né, fazer um plano de como vai ser o ano que está começando, já sente uma certa ansiedade, começa a fazer e diz, não, deixa a vida me levar, não é isso? Então como é que é esse movimento desse início de ano, desse começo de ano, esse movimento de planejar, não planejar, que sentimentos afloram nesse momento? Olha, cada um tem seu movimento, né? Dia 11 ainda dá tempo, eu diria que ainda dá tempo. Quem não fez ainda dá tempo. Ainda dá tempo, verdade. Agora, é claro, cada pessoa tem sua maneira de funcionar, sua maneira de ser, né? Tem pessoas que são muito metódicas, muito organizadas e precisam fazer isso. Se não fizer, se não colocar no papel, se não colocar no computador, não for pro seu smartphone, não vai funcionar. Precisa colocar, porque senão a pessoa se desorganiza internamente, né? E outros não, outros estão na cabeça e organizam na cabeça. E tem aqueles que não fazem nada, porque partem do princípio, como tu colocaste aí na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, assim, são formas de funcionar diferentes. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante pensar também numa música, né, que diz... numa frase que diz o seguinte: quando não se sabe aonde se quer chegar, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Então, seja como for, seja se você escreve, se coloca no papel, no computador ou não, é importante que você tenha claro aonde quer chegar, qual o seu objetivo, qual o seu objetivo de vida e, num sentido mais amplo, qual a sua missão. Então, esse ano, o que é que eu pretendo para a minha vida? Eu quero
casar ou comprar uma bicicleta, né? Aquele dilema clássico, né? Então, o que eu quero para a minha vida? Mas veja, muitas vezes a pessoa faz um planejamento e quando chega no segundo mês do ano, ela já começa a dizer assim, não fiz nada, não estou conseguindo, já fica frustrada. Então, é importante também ter claro que muitas vezes você faz um planejamento e coloca coisas a longo prazo. Né? E aí cansa porque parece inatingível. Então é importante que você coloque objetivos e que você possa se alegrar com cada conquista. Porque para chegar no final de uma escada com 30 degraus, você tem que ir comemorando cada degrau que você sobe. Porque senão fica uma coisa muito, muito grande, muito grandiosa e parece que você nunca vai conseguir chegar. Então, um objetivo final, que seria o 30º degrau, é importante cada degrau que você vai subindo. Qual é esse degrau? Então, por exemplo, você quer passar no vestibular, né? Vai fazer o Enem, né? Mas e aí, para passar no Enem, o que é que você tem que fazer? Então você vai ter que se organizar, vai estudar, vai fazer uma prova, vai ter que estudar todo dia, vai estabelecer um número de horas para estudar, como é que vai fazer? E cada dia é uma conquista. Por outro lado, precisa ter flexibilidade no planejamento. Então são coisas que você vai tendo que... Tem que ter a sua margem, né? De frustração, de erro ali. Sim, tem que sim. ter essa margem. Eu lembro que quando eu vou caminhar lá no Utinga, né? De vez em quando estou retornando para caminhar. E aí chega uma certa parte que a gente olha assim, lá acho que onde tem uma cafeteria antes do final, né? Um refúgiozinho. Aí eu olho para lá, tem uns 25 minutos de caminhada e é descampada a parte do sol. Aí o que é que eu fiz? Aí aqui é a minha estrutura psíquica, né? O que é que eu fiz? Para se tornar mais leve, eu contei quantos postes tem. E aí eu vou eliminando poste a poste, né? Tipo assim, 31. Então, aí... 30, 29, 28 e acabou sendo mais leve para mim. Então acabou sendo um exercício que me facilitou cumprir a minha meta, que era chegar lá até o final, né? Então reparticionar isso, né? Fragmentar. Eu tenho um objetivo, mas eu preciso celebrar. Tipo, para eu chegar nesse objetivo final aqui, eu preciso de um primeiro passo. Eu preciso queimar não, finalizar uma pequena etapa aqui, o primeiro degrau. Finalizei, beleza, estou mais perto do que estava. É mais ou menos por aí, Isso, né? Exatamente. Vamos pegar o exemplo, então, da caminhada, da corrida, citar-te agora. Eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Pode ser numa esteira também. E aí você está lá. Se você olhar 10 quilômetros, os primeiros minutos são penosos, né? Você sua bastante, cansativo, e o fôlego começa, né? Já estou cansado. Já estou cansado, né? Já estou cansado. E aí, você, se for olhar lá para quanto falta, você pode desistir ali. Por quê? Porque você vai dizer, falta muito, eu não vou conseguir. Então, você já fica com a sensação de fracasso. Então, ao invés de você olhar o que falta, você olha o que já conseguiu. Olha, eu já andei 100 metros, eu já andei 200, eu já andei 500. E aí você olha o que conquistou. Você não olha o que falta. Você olha o que conquistou. Andou 1 quilômetro, opa, andei 1 quilômetro. Agora, então, eu andei 1 quilômetro, agora eu vou andar 1,5 quilômetro. E agora eu vou andar 2. Então você vai estabelecendo aos poucos e vai celebrando o que conquistou, como tu estavas dizendo. Mesma coisa a leitura de um livro. Eu vou ler, por exemplo, vou estabelecer um livro por semana, então 52 livros no ano. Algumas pessoas fazem isso, né? E aí você vai... Perfeito. Agora também não dá para fazer um objetivo, uma pessoa que não tem o hábito da leitura, por exemplo, Sim. usando o teu exemplo, a pessoa que não tem o hábito da leitura, ela diz assim, eu queria aprender a ler. Geralmente tem pessoas que procuram a gente assim, me indica um livro para quem está começando a ler. Aí você não vai dar um livro do Nietzsche pro cara ler, né? A biografia do Nietzsche. Claro. Você vai dar um livro mais suave, você vai dar um prazo maior. Não adianta a pessoa dizer, não, esse ano eu vou ler 52 livros se ela não consegue ler nenhum livro durante o ano. Né? Então, ter cuidado também para não se tornar exatamente esse exercício de frustração. Mas, nós estamos começando esse ano. Esse ano, ele é um ano que nós saímos, né?
Por exemplo, nós tivemos em 2020 aí alguns acontecimentos importantes, né, na história do país. As eleições, nós tivemos a Copa do Mundo, né, muita gente voltou. Você sabe que depois das eleições tem gente feliz e tem gente triste. Isso. Assim como na Copa do Mundo, tem gente feliz e tem gente triste. Nesse cenário que a gente viveu em 2022, graças a Deus que foi, por outro lado também, um momento que se começou a retornar às atividades em grupo, às atividades presenciais, por conta da vacina que avançou. Nós, de alguma forma, começamos a sair, né, do espectro da pandemia. Então, de alguma forma, nós tivemos aí um movimento muito intenso durante o ano de 2022 e parece que a gente olha para 2023 e acredita um pouco mais no que nós vamos viver agora em 2023. Esse sentimento de esperança, mesmo contra muitas vezes uma lógica que para cada pessoa tem a sua lógica de movimento no dia, mas a esperança, ela não é algo assim que vai ajudar muito nesse planejamento? Sem dúvida. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema a respeito do ano. Então ele diz que a contagem dos meses, né, e o término de um ano tem esse condão de nos trazer esperança. E aí eu diria como Paulo Freire, mas qual esperança? Não esperança de esperar, né, mas a esperança de esperançar, né, esperança ativa, esperança de fazer algo. Então a esperança ela é fundamental para nós, né? É sempre acreditar que é possível, né, ser diferente. Geralmente final de ano, como foi agora, né, todo mundo diz assim, feliz ano novo para ti, feliz ano novo, que o ano novo te traga coisas boas. Mas aí a gente pensa assim, o ano vai me trazer coisas boas, vai me trazer coisas novas? A pergunta é, o que é que eu estou fazendo para que este ano de 2023 seja novo para mim? Porque se eu não fizer nada de novo, se eu usar os mesmos métodos, seguir o mesmo caminho, o resultado vai ser o mesmo. Então, o que é que eu preciso fazer para que esse ano de fato seja novo, seja diferente? Então, a esperança ela está associada a que eu faça alguma coisa, esperançar, uma esperança ativa, uma ação, um movimento, sim, um caminho diferente. Eu lembro daquele slogan de um dos anos aí, eu acho que da Globo, que dizia, tente, invente, faça, eu não lembro qual foi o ano, faça um ano X diferente. Então, de fato, exige, né, não que a gente se coloque naquela posição de espectador que vai esperar acontecer alguma coisa mágica na vida da gente e que vai... ganhei na Mega Sena da virada, beleza, né? Mas é um em milhões e milhões. Como todo planejamento, por exemplo, quando você vai fazer um planejamento, o que é que você quer alcançar? Eu quero comprar uma bicicleta, vamos falar do ponto de vista material, quero comprar uma bicicleta. Então, o que é que eu preciso fazer para comprar uma bicicleta? Então, eu tenho que juntar dinheiro. Quanto custa a bicicleta? Custa R$1.000. Então, eu quero comprar essa bicicleta em quanto tempo? Eu quero ter ela mês que vem? Então, eu tenho que juntar R$1.000 em 30 dias. Enfim, se eu quero em 6 meses, então eu tenho que ter quanto por mês para sim, juntar esses R$1.000? Do ponto de vista familiar, eu quero ter mais proximidade dos meus familiares, eu quero ter uma convivência mais íntima. Então, o que é que eu preciso fazer para ter uma convivência mais íntima? Eu tenho que ligar para as pessoas, eu tenho que passar um WhatsApp, eu tenho que fazer visitas a eles, eu tenho que convidá-los para vir à minha casa. Então, é sempre assim. Aquilo que eu quero alcançar, eu preciso fazer um movimento para chegar lá. Porque se eu não fizer isso, não vai acontecer. Não é mágico. Senão fica um pensamento que a gente chamaria na psicologia de um pensamento infantil, um pensamento mágico. Que é como se as coisas fossem acontecer sozinhas, sim, por elas mesmas, né? E é importante que, se você tem um objetivo, primeiro que ele seja específico. Não é? Não, esse ano eu vou emagrecer. Tá, vai emagrecer... Sim. Como? Você vai perder quantos quilos? Uhum. Né? Então, de alguma forma específica. Eu quero comprar o quê? Uma bicicleta. Mas que bicicleta? Eu quero uma bicicleta de corrida, profissional, semiprofissional, de alumínio, de não sei o quê. Isso. Especifica, precifica, né? Quanto isso vai me custar, torna isso algo
que você possa visualizar, mensurável, quanto tempo, né, eu vou precisar. Eu acho que isso aí E o que eu preciso fazer para alcançar isso. E isso naquelas coisas que são mais concretas. Sim. Mas naquelas que são mais subjetivas, como pode ser, por exemplo, quero arranjar um namorado novo, uma namorada nova. E aí, como é que faz? Né? Vai depender do outro também, né? Depende do outro. Mas aí eu não saio de casa. Bem, talvez na rede social, entrando aí numa rede social de namoro, mas pelo menos eu tenho que entrar na rede social. Sim. Né? Então, se eu ficar dentro de casa e nem numa rede social de namoro eu entro, não vou arranjar ninguém. Entendeu? Então, com certeza. Então, da mesma forma, eu quero fortalecer minha fé. O que é que eu faço para fortalecer minha fé? Então, tenho que ter um movimento para isso. Eu quero ter uma saúde melhor. Ok, mas a saúde melhor é vaga demais. Sim. Então eu tenho que melhorar a minha alimentação. Opa, está melhorando. Saúde e alimentação. Mas o que é melhorar a minha alimentação? É comer em horários certos? É comer um tipo de comida? Enfim, e aí a gente vai especificando. Porque a minha alimentação, para mim, pode ser melhor, mas para outra pessoa, a mesma alimentação que melhor é para mim, não é melhor para o outro, né? Mas assim, início de ano você falou uma palavra bem interessante, que tem aquela sensação quase que meio mágica, que as pessoas, elas fantasiam, né? Ano novo, a pessoa vem com uma motivação, perfeito, isso é normal, mas as pessoas imaginam que o simples fato de mudar de ano, isso já em si mesmo já garante que ela vá avançar em alguma coisa, que algo vai acontecer. Isso é o esperar, isso aí é uma fé, mas é uma fé meio infantilizada, né? Porque a fé, ela te move. Se ela não te mover para que você atue, para que você haja, ela vai ser apenas um exercício. Volto a dizer, essa palavra é muito comum. Ela vai ser apenas um exercício de frustração, né? Então é muito importante. Agora, por que, Manuel, muitas pessoas, tanto no final do ano, né, nos últimos dias, a partir do dia 20 de dezembro, eu tenho a sensação que algumas pessoas entram numa espécie de melancolia, de tristeza, e aí iniciam um ano desse jeito. Depois que elas vão começando, parece que elas estão se refazendo. Mas por que há esse sentimento? Ou é impressão minha? Né? Mas eu vejo muito isso acontecer no meu entorno. É interessante isso. No consultório há uma... de ano para ano há uma certa oscilação nisso, mas é muito comum no período do Natal, parece que é um período de mais recolhimento. Então as pessoas parece que entram mais em contato. É uma festa mais familiar. Sim. É como se fosse uma bipolaridade. O Natal é uma festa mais de recolhimento e o Ano Novo é uma festa de euforia, né? Sim. Essa duplicidade. Mas assim, há oscilações, né? Mas é comum que no Natal as pessoas se recolham um pouco mais, parece que elas procuram entrar em contato um pouco mais com a sua vida, com o que fizeram, com o que deixaram de fazer. Então ficam um pouco mais sensíveis à necessidade do outro também. As pessoas que estão na miséria, que estão passando fome, ainda que isso não mude a realidade, porque a miséria é muito mais estrutural, mas de qualquer modo se sensibilizam para a dor do outro, né? Mas isso às vezes permanece. Por quê? Porque também às vezes é o primeiro Natal que você está sem um familiar, sem um ente querido. É primeira festa do Ano Novo. Então também tem a ver com a dor, com a perda, com o luto, né? Costuma ter uma festa muito peculiar. Então acho que isso acontece. Quando vira o ano, eu acho que tem essa dimensão boa de você poder... Por isso o Janeiro Branco tem essa denominação. Esse nome branco tem a ver com isso, né? Uma folha em branco, uma folha não escrita. Aquilo que você pode escrever. Então tem essa dimensão da esperança. Mas volto a mencionar. Não é esperança de ficar esperando. É de fazer algo, de procurar escrever a sua história. De não ficar na morosidade, na expectativa de que venha, porque o resultado disto é frustração, Ivaldo. É frustração. Então a gente tem que ter muito cuidado para que neste início de ano, você que está nos vendo, né, que está nos ouvindo, que possa pensar o
que é que eu quero para 2023 da minha vida? O que é que eu posso fazer para que este ano seja o melhor ano da minha vida? Porque eu não sei se eu tenho outro. Nem sei até onde eu vou neste ano. Então, vivendo este momento, o que é que eu posso fazer agora por mim? No AA, nos Alcoólicos Anônimos, né? Eles costumam dizer assim, por hoje, né? Apenas Sim, por hoje. Então, passo a passo, né? Passo a passo. Não sei se amanhã eu vou beber de novo. Então, hoje eu evito um gole. Então, hoje, o que é que eu posso fazer hoje por mim? E festeje isso, né? E festejar Conseguiu, isso, e festejar, celebra. conseguir. Ah, mas eu deveria ter feito. Tem um livro interessante do Jean-Yves Leloup, que é um autor francês, ele é acho que é um monge, salvo engano, e ele mostra a carência e a plenitude. Às vezes nós ficamos falando muito mais do que nos falta do que das nossas conquistas. Então a gente fica reclamando. Quando a gente reclama, a gente clama várias vezes por aquilo que nos faz mal. Sim. Então a gente alimenta o que nos faz mal. Interessante, eu lembro que uma vez, quando eu comecei o projeto da Escola de Adoradores, né, eu sofri um acidente, assim, eu bati um carro que vinha na minha frente. O carro parou e era uma Blazer, na época tinha uma Palio Candy, eu bati e foi um transtorno, levantou o capô, teve que parar o carro uma semana. E eu estava em casa assim, meio choroso, meio me lamentando, poxa, bati o carro. E de repente veio que para mim naquela ocasião fez sentido Deus falando comigo, né? Tu sabes por que tu bateste o carro? Aí eu pensei lá, porque eu perdi a atenção, não, porque tu tens carro. Olha só, caramba, eu tenho um carro, tá lá na oficina, daqui a 5 dias eu vou buscar e pronto, eu tenho um carro. Então essa atitude, né? Isso é uma atitude, né? De você parar de olhar para aquilo que é negativo, não que você não vá considerar, mas você parar, tirar o foco daquilo que é negativo e começar a olhar para aquilo que você tem. Ah, bati o carro, poxa, eu não devia ter batido, que ninguém gosta de bater o carro. Mas tem gente que está andando de ônibus, tem gente que está andando a pé, tem gente que está sofrendo, chorando, trabalhando para tentar comprar um carro. Não é? Então, acho que essas são mudanças de atitude, inclusive de atitude mental mesmo, né? A pessoa começar a se exercitar, né? Porque tem isso, né? De você exercitar, né? As suas atitudes. Se você vive o tempo todo, como você falou, reclamando, você está repetindo o tempo todo aquela mesma canção que só te faz mal, né? Vamos mudar a canção, vamos fazer como Manuel de Cristo, né? Que dança um carimbó. Eu vi você dançando. Vamos mudar o ritmo, né? Vamos dançar um carimbó aí, né? Exatamente. Então, é preciso ter esse outro olhar. É claro que nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas é importante, ao invés de só reclamar, de contemplar, de se alegrar, de agradecer, né? Até do ponto de vista neurofisiológico, né? Quando a gente agradece, a gente produz ocitocina, produz outras substâncias químicas que dão alegria, que dão prazer. Então a gente precisa produzir isso também, né? E isso depende de atitude, isso é uma questão de atitude. Perfeito. É fácil? Claro que não é fácil. Porque se você dá uma topada, você se aborrece, dói, diz um palavrão, né? É aquele primeiro momento. Tem uma historinha muito interessante que é a respeito da raiva. E, assim, muito sinteticamente, uma menina ganhou uma boneca e ela tinha acabado de ganhar a boneca e a outra pediu emprestada. Me empresta a boneca. Ela disse, não vou emprestar. Até que insistiu e emprestou a boneca. E ela tinha que sair. Deixou a boneca com a colega. Nisso veio um cachorro e pegou a boneca da menina e rasgou a boneca e tal. Quando a dona voltou, viu a boneca rasgada e achou que quem tinha danificado era a colega dela, né? E aí ficou com raiva e queria brigar com a menina e tudo. E a avó dela disse assim, minha neta, deixa a raiva secar.
Aí ela disse assim, como a raiva secar, vó? Não entendeu nada. Eu tenho que brigar com ela porque minha boneca é novinha. Ela disse, deixa a raiva secar. Você lembra daquele dia que você estava com um vestido novinho e aí passou um carro e jogou lama no seu vestido, né? E eu não lavei logo, eu deixei primeiro secar a lama. Por quê? Porque se eu fosse lavar na hora ia piorar. Então é como a raiva. Às vezes você precisa deixar secar para poder passar, né? Então é a questão da mudança de atitude. A atitude impulsiva, a atitude imediata faz com que a gente não consiga enxergar as coisas. Da mesma forma, a perspectiva para o ano. Então, se eu consigo enxergar de uma outra dimensão, se eu consigo não apenas reclamar, mas se eu olho de uma outra maneira, se eu consigo ter esse outro olhar que tu tiveste, porque eu tenho carro. Então, mais do que a carência, se eu consigo ver a plenitude, se eu consigo ver as conquistas e me alegrar com pouco que eu vou conseguindo passo a passo, tem uma frase que diz de tanto fazer o possível, atingir o impossível. Eu estava pensando assim, a gente pode levantar isso aqui. Eu lembro que uma vez eu fiz um mentoreamento com os pastores lá da minha igreja e eu usei um texto que é um texto lá de Isaías, que o profeta vai na casa do rei Ezequias e diz, olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, morrerás e não viverás. E aí o profeta saiu. O rei Ezequias começou a chorar, virou para a parede, Deus tem me sido fiel, blá, blá, blá. E aí Deus foi e falou com o profeta, disse, volta lá com ele e diz que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E aí voltou, beleza. Então, eu trabalhei em cima de, por que Deus diz põe em ordem a tua casa? Ele está falando com o monarca, com o rei. Que não era pôr em ordem, vou arrumar a minha casa. Era a vida dele, o governo dele. Ele tinha que providenciar um substituto para ele, ele tinha que preparar o sucessor, ele tinha que organizar o reino, ele tinha que ver todos os papéis da vida dele, ele tinha que colocar em ordem para poder, de alguma forma, estar preparado para ir embora. Não é? E o quanto é importante, né, a gente pensar, vou fazer um planejamento, mesmo que seja apenas um planejamento mental, mas a gente pensar nos papéis que a gente exerce no mundo. Porque pode ser que a gente tenha a ideia do que a gente precisa fazer tem a ver com as questões materiais apenas, ou tem a ver apenas com as questões amorosas, ou apenas com a minha saúde. Vamos começar a pensar, tipo, eu exerço o papel, eu sou pai, eu sou esposo, mas eu também sou filho, eu sou irmão, eu sou profissional, não é? Quais são os papéis que eu exerço? Olho para eu sei que não é fácil, isso aí é um exercício de sofrimento, mas é necessário. Nesses papéis que eu exerço aqui na minha vida, qual desses precisa de uma intervenção imediata, de uma ação, de um planejamento mais cuidadoso, que eu olhe um pouco mais? Será, eu como profissional estou até legal, preciso planejar algumas coisas aqui, mas, cara, eu preciso ver isso aqui com relação ao meu papel como esposo. Como será que eu tenho? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, né? No meu papel. Tenho desempenhado bem esse papel? O que é que tu achas? É uma viagem também minha? Não, eu acho que é importante isso porque, às vezes, você começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, isso que tu elencaste, deixa eu ver aqui um checklist do meu papel de esposo, né? Aí daqui a pouco tu diz assim, mas eu sou mau profissional, eu sou mau amigo, eu sou mau... Peraí, às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos cuidar disso aqui, porque também nem tudo vai ser perfeito sempre. E às vezes uma dessas coisas está influenciando as outras, os outros papéis, as outras, né? Porque elas são todas dinâmicas, uma influencia a outra. Então, se você consegue caminhar bem aqui, isso influencia lá o outro. E você vai aos poucos. Não dá para querer exigir de você mesmo. Então, é importante ter, eu diria que aí ter perdão com você mesmo. Sim. Se perdoar por não conseguir dar conta de tudo. Hoje nós vivemos tem um filósofo sul-coreano que ele fala que nós vivemos a sociedade do cansaço. Não vou arriscar o nome dele aqui, que é meio complicado para dizer. Alguma coisa como Byung-Chul Han, qualquer coisa desse tipo. Tendo Chu no meio, já sabe que é de lá. A gente vive na competição, a gente vive tendo que produzir, desempenhar, sendo o melhor. Por que a gente está correndo tanto?
né? Então, nessa sociedade que eu diria que é instagramática, que a gente vive tendo que parecer, eu já ouvi vários clientes dizendo assim, mas olha, eu vejo as pessoas tão felizes e às vezes eu não me sinto feliz. Digo assim, mas vem cá, e o que é que está por trás do Instagram? O que é que está por trás do Facebook? O que é que está por trás das redes sociais? Quem garante que aquela foto, né, que a grama do vizinho é mais verde? Sim, começa a vida sem filtro, né? Começa a vida sem filtro. Então você vai... Tem até algumas coisas que mostram, né? A pessoa bate aquela foto que sai bonita, né? Aí vai ver como ela bateu, tudo... Tudo arranjado, né? Arranjado, né? Então, é preciso observar o cotidiano. E você vai mudando no cotidiano ali o que é possível de ser mudado, né, com seu esforço. Agora tem que ter esforço. Ninguém consegue nada sem esforço. Do céu cai chuva. Sim, com certeza. Até para pedir alguma coisa para Deus tem que se esforçar, né? Claro, né? Tem que ter movimento, tem que ter dedicação, tem que ter empenho. Agora, veja, no planejamento, eu disse no início do programa, depende de cada pessoa, mas a escrita ela é importante. Por que é importante? Porque quando a gente escreve, nós estamos movimentando todo o nosso sistema nervoso. Inclusive a escrita com a mão. Sim. Escrever no computador, sim. Mas quando nós escrevemos com a mão, pega a caneta mesmo e escreve... Gera compromisso, né? Gera compromisso e nós movimentamos muito mais áreas do nosso cérebro do que quando a gente digita. Né? Até para fixar a informação é diferente. Então a escrita ela é importante, né? Porque você se organiza, você visualiza. São outras áreas do cérebro que são movimentadas, muito mais áreas. Eu conversei no último programa de 2022, dia 28, eu acho, com um especialista em empreendedorismo. Nós falamos um pouco sobre a ideia do planejamento, né? E algumas coisas surgiram ali muito, muito interessantes, né? E uma delas é o declarar, né? Você tem um compromisso, você tem pessoas com quem você compartilha a sua vida. Se você diz, bom, esse ano eu vou fazer um curso de música, por exemplo, puxar aqui para a escola, vou aprender a tocar violão. Se você fala só para você acaba não gerando muito compromisso. Se você compartilha com alguém e diz, olha, esse ano eu vou fazer um curso de violão. Aí a pessoa diz, quando? Ah, não, vou começar em fevereiro. Aonde? Ah, na escola de adoradores. Tá. Já se matriculou? Não. Então, aí quando você declara para alguém, você acaba gerando esse compromisso, né? Então, isso acaba sendo uma motivação para você, porque aí você diz, olha, me lembra, me ajuda, né? Tu achas importante isso? Você ter essas pessoas, esses apoios? Com alguém que você tenha um vínculo afetivo e com alguém que não seja um cobrador. Sim. No sentido de... gerar um peso sobre você, né? Gerar um peso, né? Mas de alguém que possa lhe ajudar a manter o compromisso com você mesmo. Sim, a incentivá-lo. A incentivá-lo e a dizer assim, mas vem cá, por que tu queria fazer o curso de música? Não, porque é uma habilidade que eu sempre quis desenvolver, né? E que é importante para mim. Porque eu vou me aposentar, porque eu quero ter uma ocupação, porque eu gosto de música, porque eu sempre quis... Eu acho que isso é importante, né? Fazer essas perguntas, não é? Por que eu quero fazer isso? Ah, porque é meu sonho infantil. Não, é porque eu vou me aposentar e eu acho que é uma coisa que eu me identifico, eu vou... Né? É muito importante a gente saber os porquês, né? Por que eu vou fazer isso? Por que eu quero alcançar essa meta? Porque se você não sabe o porquê, acaba não tendo muitas motivações, né? Quando você faz um planejamento, você pode colocar coisas que, na verdade, qual é o seu desejo? Isso que tu estás dizendo é isso. Esse desejo que eu tenho, ele é um desejo meu ou ele é um desejo que eu estou porque eu estou querendo competir com outros? Sim, qual é a relevância disso para você? Qual a importância que tem para a minha vida? Eu quero morar num determinado lugar, ou eu quero fazer uma viagem, ou eu quero fazer um curso. Qual a importância que isso tem? Em que isso vai me acrescentar como pessoa?
É uma pergunta. Eu acho que a gente tem que se perguntar sobre as nossas missões no sentido mais amplo, né? Aí, ó, eu falei pro Manuel que a gente já tem uma conversa bem sem roteiro, né? Uma conversa mais espontânea, mesmo de amigo, para vocês participarem aqui dessa mesa. E a gente está falando de planejamento, né? No planejamento isso surge agora na tua fala algo que eu acho que é essencial: propósito, não é? Missão. Quando eu olho para a minha vida, qual é o meu propósito? O que é que me faz, né, acordar todas as manhãs? Né? Quais são os meus agentes motivadores? Qual é essa motivação que é gerada pelo meu propósito de vida? Porque quando alguém começa a viver sem entender a sua missão, sem entender o seu propósito, isso não é nada metafísico, não. É realmente algo, né? Não precisa, estou falando aqui, mas não precisa, isso é coisa de crente. Não, é coisa de quem vive, né? Todo mundo precisa entender qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que é que me move nesse mundo. Eu conversava isso com uma cliente e ela dizia assim: eu não sei qual é a minha missão. E eu dizia para ela: eu não sei se eu já sei a minha. E eu não sei se quando eu descobrir, eu tinha uma ideia e tenho uma ideia de qual seja a minha, né? Mas de ficar perseguindo isso, de que a gente precisa estar se perguntando. Acho que o meu propósito é saber qual é o meu propósito. Saber qual é, né? De se colocar em busca de. Então, o que é que me faz bem quando eu realizo? Quando eu venho aqui e dou uma entrevista, qual o meu grau de satisfação? Isso faz os meus olhos brilharem. Então, quando eu atendo alguém no consultório, isso me dá prazer, me dá contentamento. Quando eu dou aula, quando eu escrevo, o que isso me alegra, isso me encanta? Então, qual é a minha missão? A minha missão é educar as pessoas? A minha missão é levar alegria para as pessoas? Qual é? Maravilha. A minha missão é cuidar das pessoas. Pode ser cuidar sendo mãe, sendo pai. A minha missão pode ser levar uma mensagem filmando, fotografando. Enfim, quer dizer, cada um na sua forma de estar no mundo. Né? Pode ser sendo motorista de ônibus, de Uber, pode ser sendo lixeiro, pode ser sendo professor, numa profissão ou não. Pode ser andando para casa. Eu, ao encontrar com uma pessoa, faça algo que dê sentido para a vida. Né? Eu me lembrei agora de uma frase do Frei Beto, que ele dizia o seguinte, que ele acreditava, a geração dele acreditava que modificaria o mundo. E diz que hoje ele já se dá por satisfeito em ser semente. Diz que não vai mudar, mas sendo semente já está satisfeito. Então, essa dimensão da missão. Se eu acredito que eu posso ser semente, que eu posso plantar alguma coisa, e que coisa é essa que eu planto, eu já estou aqui cumprindo minha missão, digamos, Maravilha. De alguma forma. Quando eu pensei sobre isso, eu escrevi a minha missão de vida, né? Numa frase bem reduzida, né? Eu existo para desenvolver o maior número de pessoas possível. Então, a minha missão é desenvolver pessoas. Eu comecei então a olhar todas as minhas atividades, tudo que eu faço, né? Como psicólogo, diante do meu paciente, eu estou desenvolvendo ali, ajudando ele a desenvolver saúde mental. Quando eu faço um programa como esse, nós estamos desenvolvendo pessoas, né? Quando eu pastoreio, quando eu dou uma aula, eu descobri que tudo que eu faço, assim, foi algo assim muito, muito maravilhoso para mim. Né? Fez um sentido insight, assim, né? Foi um insight daquele mesmo de você, como diz o pessoal do coach, um momento yes, né? Yes, né? Foi muito bom. Porque você começa aquilo que você percebe, cara, isso não tá na minha missão. Eu não tenho que fazer isso.
Porque tem coisas que a gente acha que é obrigado a fazer. Quando você começa a dizer, não, cara, isso tá dentro do meu espectro, da minha missão? Não. Então... E aí não entra no planejamento. Não entra. E aí eu não vou fazer. Se acontecer, aconteceu. Deixa acontecer naturalmente. Ou então, eu transformo aquilo que me aparece para dentro da minha missão. Sim. Algo que aparentemente não está vinculado à minha missão, mas como a minha missão é clara para mim, eu vou usar isso e incorporo, né? Incorporo a minha missão. Perfeito. Então é importante a gente pensar no propósito. Pensar no propósito, pensar na missão. Aqui já vieram algumas dicas. A gente não está aqui para fazer aquele passos para desenvolver a sua missão. Mas já foi dado aqui alguns, né? Aquilo que você faz, que você se sente, que você gosta. Eu sempre falo assim, isso eu falo em termos de ministério na igreja. Geralmente a pessoa diz assim, eu não sei qual é o meu ministério, qual é a minha missão. Eu sempre falo que tem 3 coisas importantes. Primeiro, o que é que eu gosto de fazer? Cara, eu gosto. Quando eu faço isso, você falou, meus olhos brilham. Eu estou me realizando aqui dentro desse estúdio. Eu gosto de fazer isso, né? Então, isso aqui eu gosto. Segundo, eu sei fazer. Cara, eu gosto, eu sei. Poxa, eu sei e gosto, não vou fazer. E terceiro, é necessário. Eu acho que essas 3 coisas são muito importantes. Nem sempre eu gosto, mas tem situações que eu não gosto, mas eu sei fazer. E é necessário. Então, se é necessário, eu sei fazer, mesmo que eu não goste, eu vou fazer, porque eu vou atender uma necessidade. Às vezes, eu gosto, é necessário, mas eu não sei fazer. Aí o que é que eu faço? Vou estudar, vou aprender, vou me esforçar. Como eu gosto e é necessário, eu vou ter mais motivação para aprender. Quando essas 3 coisas se juntam, eu gosto, eu sei e é necessário, aí é o momento do insight. Achei a razão da minha vida. Não é? É isso mesmo. A gente está no Janeiro Branco. A gente falou de planejamento, de papéis, de missão. Mas Janeiro Branco a gente está falando aqui de saúde mental. Né? Quando a gente pensa em Janeiro Branco, a gente está pensando no momento em que se dá mais atenção até para quebrar resistências, né? Para conscientizar a necessidade, né? De se pensar também nisso, porque não podemos esquecer que nos meus planejamentos eu preciso pensar também na minha saúde mental. Não adianta eu pensar, vou comprar um carro no final do ano ou eu vou fazer um concurso público se eu não prestar atenção de como é que está a minha saúde mental. E a gente sabe que existe aí uma avalanche que trouxe muita coisa para a beira da praia, né? Depressão, ansiedade, medo, pânico, de tudo quanto é jeito. O que é que a gente pode falar, né? Nós já passamos da metade do programa. O que é que a gente pode falar sobre essa questão também? De a gente começar a planejar preventivamente também, se há tempo, ou de dar mais atenção para essa questão da saúde mental. Ivaldo, é muito importante a gente falar disso. De uns anos para cá, os meses ganharam cores, né? Sim. Então, muito conhecido o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, o Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata, o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e o Janeiro Branco, desde 2014, criada essa ideia no Brasil, os outros são internacionais, né? O Janeiro Branco é de prevenção, de promoção da saúde mental, né? E do que nós estamos falando aqui, o programa todinho é saúde mental. Sim. Porque quando a gente está falando de propósito, de missão, quando nós estamos falando do que é que você quer para o ano, que você quer ter um ano bom,
Você está falando de quê? Está falando de saúde mental. Então, às vezes, assim, as pessoas pensam, eu não sou doido, eu não rasgo dinheiro, eu não falo sozinho, né? Como se a saúde mental tivesse a ver apenas com um transtorno mental, com alguém que está internado, com alguém que está numa camisa de força. Ainda tem essa ideia, né? Sim. Na verdade, a saúde mental, ela está no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de promoção da saúde mental, a gente está falando o seguinte: se eu faço aquilo que eu gosto, eu tenho muito mais chance de ter saúde mental. Se eu vejo muitas pessoas hoje escolherem a profissão quase que exclusivamente pelo rendimento financeiro. Obviamente que o ideal é que eu tenha uma profissão que me mantenha financeiramente, né? Mas se eu escolho uma profissão, e eu vejo muita gente fazendo concurso, né, indo trabalhar em profissões e em lugares que não gostam do que fazem. Aí lá vem o burnout, né? Aí você passa 3, 4, 5, 10 anos naquele lugar, naquela profissão, vai ter o burnout, o esgotamento mental no trabalho. Porque se você não faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta, não tem jeito, uma hora você não vai aguentar. E você vai tratar mal os outros, você vai se maltratar porque não está fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Então, a saúde mental tem a ver com o cotidiano, tem a ver com as relações que nós estabelecemos uns com os outros. Agora, imagina, você passa 6, 8 horas no ambiente de trabalho, muito mais tempo do que, às vezes, você passa com a sua família, com as pessoas que você ama. E você vai lidar com outras pessoas. Então, se nesse ambiente você não procurar criar um ambiente de trabalho adequado, saudável, como é que vai ser a sua saúde, né? Então, esse é um aspecto importante. Claro que a saúde mental tem a ver com muitas outras questões, né? Nós temos hoje alguma coisa em torno de 9 a 10 milhões de pessoas desempregadas. Esse número já foi maior, decresceu um pouquinho do ano passado para cá, né? Mas ainda é muita gente. Nós temos uma insegurança alimentar com 30 milhões de pessoas, alguma coisa por aí, passando fome. Então, uma coisa é a gente estar aqui tendo almoçado, né, tendo feito refeições, e outra coisa é a gente não saber o que vai comer amanhã. É você ter uma criança, ter um filho, ter uma filha e não saber o que eles vão comer amanhã, no outro dia. Como é que uma pessoa assim pode ter tranquilidade, pode ter serenidade? Então, isso tem a ver também com saúde mental. Então, as condições básicas de infraestrutura, de higiene, né, enfim, de condição de vida, isso afeta a saúde mental. Se nós não temos um SUS adequado, né, e a pandemia mostrou isso, a importância do SUS, né, tudo isso afeta a saúde mental, mas afeta também as nossas relações familiares. Quando nós estabelecemos hoje vínculos que são muito frágeis. Então as pessoas, por exemplo, terminam relacionamentos pelas redes sociais. Você descobre que não está mais se relacionando com o outro porque mudou o status de relacionamento lá. Então, quando a gente fala de missão e está falando da maneira como as pessoas se relacionam, o sofrimento, a gente está vivendo, buscando cada vez mais se distanciar do sofrimento. E eu não estou defendendo que a gente deva sofrer, mas eu estou dizendo que parece que a gente tem dificuldade de estar olhando no olho, da gente estar convivendo com as pessoas. Então é muito mais fácil deletar alguém da vida de forma virtual do que dizer para o outro: não gostei disso, me aborreci. Então a gente vê o quê? As pessoas saem dos grupos, por exemplo, de WhatsApp, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não dizem tchau, né? Não dizem hora de dar tchau, como dizem os Teletubbies, né? Enfim, não estabelecem mais uma relação. As relações ficaram superficiais. As relações ficaram instagramáticas. A gramática das relações é a relação fugidia, líquida, como diz o Bauman. É a relação da superficialidade. Né? Então, é tudo muito volátil. Volátil, né? Escoa né? pelas mãos.
escorrega, a gente não tem mais consistência. E é importante, veja, é tudo muito rápido. Então, como nós estamos aproveitando as nossas relações? Qual a importância que nós estamos dando para o outro, para sentir o outro, para perceber o outro? Como nós estamos passando pela vida? O que é que nós estamos dando importância? O que é importante para mim? Então, se eu descubro o que é importante para mim, eu passo a valorizar mais isso do que outras coisas. E aí eu passo a ter mais saúde mental quando eu identifico o que é importante para mim. Porque senão eu vou identificar o que é importante para mim, o que na verdade é importante para o outro. E eu vou estar me enganando. Existe uma coisa interessante que quando a gente pensa em saúde mental, geralmente a gente vai e foca logo nos transtornos, né? E você trouxe muito sabiamente esse espectro um pouco mais amplo, né? Muito mesmo, né? Conversando ali com um dos nossos amigos aqui da equipe, a leitura que ele fez ainda muito jovem, adolescente, criança, sobre a mãe, né? Quando a mãe estava em determinados momentos, tá sem dinheiro, tá precisando de dinheiro, tá lisa, havia um comportamento. E ele aprendeu isso. Ele aprendeu que não tinha a ver com ele, que não era uma ação da mãe contra ele, mas era um estado da mãe. Naquele momento, quando ela estava naquela situação, ela ficava um pouco mais estressada. E ele teve que ensinar para a irmã também, né? Como lidar com isso. Olha, não tem a ver contigo. É ela. Ela está assim por causa disso, então não tem a ver contigo. Aprenda a lidar com isso. Olha, isso aí é gerar saúde mental, não é? Quando você tira o foco, quando uma pessoa, de alguma forma, te tratou mal ou foi indiferente com você, de você não levar isso para dentro da sua casa e internalizar aquilo e ficar sofrendo, porque às vezes a pessoa nem percebeu, não é? Eu gosto muito dessa ideia. Peraí, o que é meu nessa história aqui? Isso aqui é meu? Isso tem a ver comigo? Não. Então, para que eu vou levar para casa? Deixa aí. Amanhã ela vai estar diferente, vai resolver o problema dela e vai tá tudo bem. E é sobre isso, como diz o pessoal aí, né? Então, acho que é muito importante a gente entender essa ideia nesse aspecto, desse espectro tão vasto da saúde mental, que às vezes as pessoas realmente pensam, falar de saúde mental é falar de psicólogo, de psiquiatra, e às vezes é falar da famosa psicologia do cotidiano, que um amigo meu escreveu sobre isso, não é? Como é dentro da casa, às vezes ali aquele movimento dentro de casa, se tem alguém que resolveu dar um olhar diferente para a relação ali dentro da casa, de olhar para essas relações e dizer, peraí, como eu posso contribuir para tornar mais leve as relações? Né? Se eu estou identificando, de alguma forma, eu assumo um papel. Eu identifiquei, entendi, interpretei. O que é que eu posso fazer para ajudar? Acho que isso aí é essencial e isso abrange saúde mental nesse aspecto aí, nesse espectro tão vasto. Ela está no nosso cotidiano, né? Então a gente precisa buscar no cotidiano estabelecer relações que sejam mais saudáveis. E elas são mais saudáveis quando elas fazem bem para mim, quando elas fazem bem para o outro. Né? Quando alguém não está se sentindo bem, não está legal. Agora, como tu disseste, é importante identificar o que é meu e o que é do outro. Eu lembro que participei uma vez de uma reunião e aí uma pessoa na reunião, rapaz, só não me chamou de santo, né? E assim, falou uma série de coisas e aí depois o colega virou e disse assim, rapaz, tu não ficaste aborrecido? Não, eu saí dali daquela reunião pé da vida. E por incrível que pareça, eu não saí. E depois eu vim perguntar, por que eu não saí? Porque nada do que aquela pessoa disse me dizia respeito, não era meu. Não era eu, né? Era meu. Então, assim, se não é meu, por que eu vou me aborrecer? Agora, se ela disse de mim, então eu teria que pensar no que ela disse, né? Sim. Aí sim eu teria que pensar no que ela disse. Importante isso, né, tá? Ela falou isso, mas por que ela tem essa impressão de mim?
Por que que ela... Será se ela pensa isso sobre mim? Será se eu fiz algo que tenha deixado essa impressão? Para que ela pudesse, né? Qual é a minha parte nesse latifúndio aí, né? Sim. Qual é a minha parte nisso, nessa impressão? Isso é muito importante. É um exercício... Não é simples, não é fácil. Alguém diz, isso aí é só para quem já chegou num nível de abstração muito grande, né? Mas é interessante. Agora tem um outro aspecto, Evaldo, que, claro, também acho que é importante a gente tocar que, além dessas questões do cotidiano, também os transtornos mentais, eles existem. Sim. Né? E a gente sabe que uma das coisas que leva ao adoecimento é o trabalho. O trabalho ele é uma fonte de prazer incrível, mas ele também é uma fonte de adoecimento. Hoje se fala de que os ambientes de trabalho eles precisam ser confortáveis, ser um ambiente seguro emocionalmente. Então, os climas organizacionais, os ambientes organizacionais, eles são importantes. Importante que as empresas públicas e privadas elas possam garantir ambientes adequados. Então, nós vemos, por exemplo, abusos, assédio moral, assédio sexual, né? E tudo isso gera sofrimento. Nós vemos discriminação, né? Por gênero, por etnia, racismo estrutural, e tudo isso vai gerando sofrimento. Então isso interfere na saúde mental. Daí a necessidade de que os gestores nas empresas possam desenvolver as habilidades, as competências para gerir adequadamente essas relações, não permitir que essas coisas aconteçam e não serem as primeiras pessoas a cometerem. Então é muito importante. Nós vemos com o home office, com o trabalho virtual, o quanto as pessoas adoeceram. É uma realidade da qual a gente não pode fugir. Sim. Mas parece que as pessoas perderam a noção. Há uma certa desterritorialização e uma confusão de limites entre o público e o privado. Então, parece que porque você pode mandar uma mensagem a qualquer hora, a pessoa tem que responder na hora que manda. Então, se é no serviço público e ela é, por exemplo, exclusivamente comissionada, ela fica com receio de perder o emprego. Né? E aí o chefe mandou uma mensagem numa determinada hora e ela vai responder naquela mesma hora. Isso é adoecedor, né? Claro. Da mesma forma que, por exemplo, se ela está em home office e ela não tem um horário a cumprir, ela tem tarefas a cumprir, então ela pode desenvolver aquilo a qualquer hora, né? Também, quando ela se espanta, ela já passou muito mais do que a carga horária que ela deveria. E aí tanto ela quanto o chefe às vezes entram num sistema que perde a noção. Então quando você se espanta, você está trabalhando 24 horas por dia. E não cobra hora extra, nada, porque quando ela estava no presencial, ela tinha essa dimensão. Inclusive, algumas empresas, quando a pessoa vai para o home office, ela tem que trabalhar um percentual a mais do que se ela tivesse. Sim, uma compensação, né? Até a produtividade é medida a mais. Então, é uma realidade da qual a gente não pode escapar, mas a gente tem que ter uma atenção especial. Isso vale, por exemplo, para a questão da educação também. Né? Então, quantas vezes os alunos mandam mensagens para os professores em vários horários, né? E aí como é que o professor vai dar conta de responder a todas as mensagens em qualquer hora? Então, são limites que você vai tendo que aprender a se colocar e a colocar para o outro, porque senão isso não tem fim. Senão você vai viver sempre em função de... Sempre. E aí a sociedade do cansaço, que eu falava, né, a respeito do autor sul-coreano, né, que a gente precisa colocar, porque senão é a sociedade do desempenho, que tem que desempenhar, ser o melhor e produzir, competir. Aí isso não tem fim. Não tem fim. Aí não tem saúde mental que aguente. Tá aí uma coisa importante. Depois, qual é a consequência disso? Frustração. Por quê? Porque você vai se sentir sempre incapaz, nunca vai dar conta. A régua sempre vai estar lá em cima. A régua é lá em cima, a meta é muito alta. É muito alta. Parece gerente de banco que ele tem uma meta para bater e quando bate vem outra mais alta e outra mais alta e nunca vence. E depois da frustração é depressão, é ansiedade, é burnout, é pânico, estresse.
E aí ninguém aguenta. A máquina não aguenta. Não aguenta. E depois o que é que a gente tem? Medicalização. A quantidade de pessoas tomando remédio psiquiátrico, psicotrópicos, é impressionante. E digo mais, a maioria dessas medicações são passadas, não são pelos psiquiatras. É por clínico, é por cardiologista, eles são por outras especialidades. A quantidade de pessoas que tomam a medicação para dormir, que poderiam dormir se fizesse uma higiene do sono, que poderiam estar dormindo melhor se desligassem das telas antes, se deixassem, por exemplo, menos luz no ambiente, se fizesse uma meditação, se fizesse um relaxamento, se fizesse uma série de recursos para poder dormir melhor, né? Isso evitaria a medicação. Você faz medicação quando precisa fazer medicação, né? Mas não o excesso de medicação, como muitas vezes nós temos. Então, nós temos uma medicalização da vida. Você não pode mais sofrer, não pode mais chorar, não pode mais sentir, né? Então, nós estamos anestesiando a dor. E a dor é necessária para que a gente entre em contato com a nossa humanidade. Com a humanidade, né? E a partir do momento que se entra em contato com a humanidade, poder crescer, poder desenvolver, e aí ter perspectiva, ter esperança, planejar, ver o que deu certo, o que não deu certo, e aí continuar. E aí poder ter esperança, ter amor, ter sonhos e olhar sempre para frente, ter um horizonte utópico que se diz, né? Sim. Um dia desse, um adolescente me perguntou assim, ele me disse assim: tio, eu já vi que o senhor é utópico, né? Eu disse, ainda bem. E eu disse, olha, tem um autor que diz o seguinte: sabe para que serve a utopia? Para que a gente não pare de caminhar. Salvo engano, é o Eduardo Galeano que diz isso. A utopia serve para a gente não parar de caminhar. Porque quando a gente alcança, outra se coloca. Então a gente vai sempre caminhando para frente, sempre caminhando. Maravilha. Tem uma coisa que eu acho que a gente pode encerrar falando sobre isso. É sobre, você falou de uma sociedade cansada, de um mundo cansado, não é? A gente precisa aprender a descansar. E a descansar, né, objetivamente falando mesmo. Tipo, eu preciso colocar no meu planejamento que eu preciso ter tempo de férias. Que eu preciso ter um dia de folga. Porque as pessoas entraram nesse ciclo de produtividade, de, como você bem falou, de responder o tempo todo às demandas, né? E a gente diz, não, é porque eu não tenho tempo, não, é porque não dá, não tenho condições. Peraí, se você adoecer, você vai ter que parar. Não tem jeito, né? É como a gente diz, não, eu não tenho dinheiro. Peraí, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para pagar um exame, não tenho dinheiro para investir em saúde agora. Aí a pessoa deixa cair o celular debaixo do carro e dá o jeito dela de comprar o celular, né? Eu lembro agora de um amigo nosso que o tempo todo, era diácono lá na igreja, o tempo todo eu dizia, você precisa sair de férias, você precisa passear com a sua esposa, tire uns dias. Não, mas se eu fizer, isso aqui não roda, isso aqui não vai. Infelizmente ele teve um problema do coração e teve que parar. Obrigatoriamente ele teve que parar. E depois disso ele veio, se tivesse lhe ouvido, né? É importante a gente considerar que a gente precisa ter o dia de não fazer nada, né? De você, não quero fazer nada, vou ficar em casa, vou ter meu dia de folga. Quem gosta de pescar vai pescar, quem gosta de jogar tênis vai jogar tênis, quem gosta de jogar truco vai jogar truco, quem gosta de assistir série. Isso precisa estar contemplado aí no nosso planejamento desse ano, né? As folgas para desopilar. Precisa planejar, não é planejar só a ocupação. É planejar o ócio. A desocupação. Planejar o ócio, né? Planejar o ócio. Acabei de voltar agora de alguns dias de férias falando nisso, né? E eu falando com alguns clientes dizendo assim que se sentem culpados quando saem de férias. Então veja só, essa cobrança que se tem,
né? Algumas instituições estão aí com uma série de dificuldades, instituições públicas, Sim. porque as privadas você tem que tirar na marra, porque senão leva multa, né? A empresa, mas públicas, com pessoas com licença-prêmio sem tirar e com férias sem tirar. Isso é sintoma institucional. Se as pessoas estão sem tirar férias e sem tirar licença-prêmio, alguma coisa está acontecendo. Aí você vai ver o adoecimento das pessoas e adoecimento mental. E vai ficar caro, né? Fica muito mais caro. Então é importante parar. Aí volta ao que nós falamos, né? Parar para contemplar, parar para ver o externo e para ver o interno. Para apreciar. Para apreciar. Eu lembro de uma história interessante, uma historinha que o pastor estava na praia, né, com a família. Aí chegou um irmão meio carola lá, olhou para ele assim, disse: "Ué, pastor, o senhor aqui na praia?" "Tô de férias." Disse: "O diabo não tira férias." Aí o pastor disse: "É por isso que a vida dele é um inferno." Porque é importante, né? A gente precisa tirar férias, precisa descansar, precisa dar atenção para a família, né? Não a atenção do provedor, mas a atenção de quem quer conviver, do humano que está ali, né? Tirar um pouco desse estresse, ter um momento, né, seu. É importante ter... Cada pessoa tem, lógico, a subjetividade deve ser respeitada, né? Tem gente que quando pensa em tirar férias, pensa em fazer esportes radicais, né? Eu penso só em ficar descansando sem fazer nada, né? Vou para Fortaleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar na beira da praia sentado, pegando vento no bigode, como diz o pessoal. Férias é aquilo que te dá prazer, né? Que vai tirar o teu foco da produtividade. Não adianta tirar férias, levar o celular e ficar trabalhando. Aí não tirou férias, né? Tem que criar essa... Então, no seu planejamento esse ano, tire férias, né? Mas o diabo não tira férias. Por isso que a vida dele Ou então vou tirar um inferno. 10 dias. Não adianta, 10 dias acabou, vai embora. 365 dias trabalhando, tirar 10 dias. Porque é o seguinte, quando você sai de férias, os primeiros dias você ainda está desconectando. Sim. 10 dias... Está desligando ainda os fios. E nos últimos você já está conectando. Então, não faz sentido, né? Então, na verdade, tudo isso tem relação, né, Evaldo? A saúde mental é o nosso dia a dia, o cotidiano. Tem um autor que diz assim: saúde mental é uma questão de vínculos. São os vínculos que a gente estabelece com as pessoas, com a vida, com as situações. Então, depende de que nós saibamos aproveitar os momentos que a vida nos oferece. E uma coisa importante: o mês de janeiro é o mês que a gente vai dar ênfase a isso, vai se falar isso na internet, haverão programas, né, falando sobre isso, mas não é o único mês que a gente deve dar atenção, né? Então, pense sempre, quando você pensar em saúde, não pense só naqueles check-ups que são necessários. Vamos tentar pensar também, né, nos nossos ambientes, nos nossos vínculos, nas nossas relações. Vamos pensar de maneira mais senso comum, vamos pensar nessa cabeça, né? É interessante, as pessoas fazem exame de sangue, né, para verificar hemácias, hemoglobina, para ver triglicerídeos, colesterol. Por quê? Porque a gente não enxerga isso. Da mesma forma, a saúde mental. Sim. Como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga no comportamento, no dia a dia, nas expressões. Uma pessoa que está com o senho fechado, franzido, quando está tratando mal o outro, ou quando está tratando bem o outro. Então, a saúde mental está nesse dia a dia, está no cotidiano. Nós temos que cuidar de nós mesmos e cuidar do outro, cuidar da relação. Senão, pronto, não tem jeito. Maravilha. Tem alguma poesia hoje no último programa? Não, hoje não. Porque o Manuel é poeta, é escritor, né? Isso. É dançarino de carimbó. Faz bem para a saúde mental. Faz bem, com certeza, né? Que a gente precisa entender essas coisas, essas trivialidades que são tão importantes, né, para a vida da gente. Aquilo que você gosta de fazer, né? O humor é fundamental. O sorriso é fundamental. Eu sempre digo na igreja, né, pessoal, olha, pare
com a teologia da antipatia. Não seja chato. É muito ruim conviver com gente chata, com gente mal-humorada, com gente que não ri, com gente que não tropeça, né? Com gente perfeita. Ninguém aguenta viver com gente perfeita, né? Tenha bom humor, né? Aprenda a sorrir, a fazer os outros sorrir. Eu acho que isso aí, se a gente for começar a chamar essas coisas, vai embora, né? O programa vai embora. Mas, Manuel, muito obrigado, meu querido, por mais uma vez. Devo te dizer que vou te chamar outras vezes, tá? Não é obrigado a aceitar, né? Mas você vai ser uma figura que vai recorrentemente estar aqui comigo, se você assim permitir. Porque é um papo interessante, eu acho que a gente precisa ir sempre atualizando essas conversas, né? E a ideia é essa. Eu estou aqui, o propósito do programa é esse, é gerar conteúdo que vale a pena escutar, que a pessoa vá lá e diz, poxa, isso aqui faz sentido para mim. Não estou dizendo que todos os meus programas ou todos os programas vão fazer sentido para todo mundo. Sim, claro. Né? Mas cada programa vai ter o seu público-alvo, vai ter aquela pessoa que vai se identificar. Então, muito obrigado porque tu tens apoiado esse projeto, né? Então você veio aqui no programa número 1. Esse é o programa 19, é isso? Esse é o programa 19, então já demos uma boa caminhada, né? E já vai aí praticamente uns 5 meses ou mais. E a gente está crescendo, graças a Deus, e eu sei que a gente vai conseguir ir muito mais longe. Estou esperando aqui a Daniele, tua esposa, também psicóloga, né? A gente vai acertar agora em janeiro também, que no mês passado ela não conseguiu, mas já vou agendar com ela, também tem temas importantes para falar com ela, e assim a gente vai. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Valdo, mais uma vez por esse convite. E como tu disseste, pode não fazer sentido para todo mundo, mas eu te diria que faz parte da minha missão também estar aqui. Tá? Muito obrigado, um abraço para todos. Maravilha. Então, gente, dá aí a sua contribuição para esse vídeo. Sabe como? Manda para muita gente. É início de ano, é momento de você compartilhar o que é bom. É legal você compartilhar aqueles vídeos engraçados. Beleza, faz parte, né? Como alguém diz, o povo brasileiro é memezeiro, né? Gosta de meme, né? Mas aproveita aí e no meio desses memes que você manda esse link, porque também vai fazer muito bem. Nós estamos tratando de um tema tão importante nesse início de ano, tá bom? Deixa o seu like, te inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa lá o sininho para que você possa receber aí as nossas notificações e compartilha nos teus grupos, manda para muita gente, porque você vai ajudar muita gente e vai ajudar a gente a cumprir essa missão de desenvolver, informar e ajudar muita gente. Deus abençoe a sua vida, até o próximo.